seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje, o tema é a estratégia de Satanás. Está em Mateus, capítulo 12, do 43 ao 45, que diz: Quando o espírito mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, estratégia quer dizer plano de operação de guerra, estratagema, tática, ardil, manha, astúcia, artimanha. A grande maioria do povo mundial, ela não sabe que nós estamos em uma guerra espiritual e carnal de um tamanho incalculável. Em Apocalipse 7, 12, do 7 ao 12, diz que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos, e não se achou mais lugar para eles no céu. E o diabo foi lançado por terra, com a terça parte dos anjos que se revoltaram contra Deus. E esses anjos viraram demônios, e eles caíram por terra. Em Apocalipse 12, lá fala que ai da terra, porque Satanás caiu com grande fúria, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno, como diz em Apocalipse 20, do 7 ao 15, que Satanás, o falso profeta, o anticristo, já estão condenados ao lado de fogo e enxofre, como todos aqueles também que pecaram e pecam contra Deus. O ser humano também não sabe que está afastado de Deus. Ele até acha que ele é bom, que ele merece ir para o céu, que ele trabalha, que ele tem uma vida honesta. Mas em Isaías 59, de 1 a 4, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados afastam-nos de Deus. E olhe para o mundo hoje, quantos pecados existem. Vaidade, inveja, mentira, ódio, ganância e tantos outros. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui fala que o espírito imundo ele sai e vai passear por lugares áridos. Porém, ele não encontra repouso e retorna. Quando uma pessoa ouve falar de Jesus, ela reconhece que é pecadora, se arrepende. O espírito imundo sai dela e a deixa em paz por um tempo. Porém, aquela decisão foi algo feito de momento. E neste momento ela sente alegria.
Ela começa a falar que aceitou Jesus, que vai para o céu, tal, tal, tal. Porém, os inimigos espirituais e os carnais também, os filhos do diabo, eles começam a perseguir. E a pessoa, ela não tem raiz, ela não tem fundamento, ela começa a sentir angústia, os cuidados do mundo, porque nós temos que trabalhar, cuidar da nossa vida, passear, isso e aquilo, acabam não nos deixando tempo para aprendermos sobre Deus e nos aproximarmos mais de Deus através da oração, da leitura da Bíblia, de ouvir mensagens que ensinam sobre a verdade de Deus e de Jesus, e também a fascinação das riquezas. Existem muitas pregações que afastam o homem da verdade. Nós vamos ver na parábola do semeador mais sobre as sementes que são lançadas no coração do homem e que Satanás tira, que a fascinação, a riqueza e a perseguição tiram. Vamos ver também na parábola do joio, do trigo, que no meio do povo de Deus existem servos de Satanás, que pregam mensagens que tiram o foco de Jesus, que tiram o foco da vontade de Deus e colocam o homem até acima de Deus. O homem acha que Deus é obrigado a lhe dar o que ele quer, a fazer o que ele quer, porque ele agora está na igreja. Então Deus não pode abençoar um e deixar ele de lado. E muitas pessoas, elas criam expectativas que não são verdades. Tem homens que se tornaram pastores porque são cantores, cantam muito bem, arrastavam multidões para ouvi-los cantar e foram consagrados pastores ou abriram a sua própria igreja. E casaram com mulheres jovens, bonitas, e ganharam muito dinheiro fazendo shows, pregando, vendendo discos, CDs. Disco não existe mais, né? CDs. Agora é DVD e outras coisas. No meu tempo era aquele disco de vinil. Então ele cria expectativas que não são verdadeiras. Ele prega mensagens sem conhecer a palavra de Deus. E a vida dele dá errado. E aí ele começa a culpar a Deus. Ah, não, que eu te servi, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro. E tu deixou o meu casamento acabar, tu deixou meu filho se desviar, ser morto. Eu perdi bens, isso. Não, isso são erros do homem. Mas o homem, ele tem influência do diabo para botar a culpa em Deus. Dizer que Deus é cruel, que Deus faz maldades, que Deus não o ama, que Deus não liga para ele. E ele acaba perdendo o foco de Jesus. Uma mensagem que não tenha verdade sobre Jesus como único e suficiente Salvador, e Deus como um Deus de amor, o Deus eterno, Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que ama e faz o melhor por toda a criação, ela não vem da parte de Deus. Ela é da parte do diabo.
São homens influenciados pelo diabo que pregam coisas que afastam as pessoas de Deus e de Jesus Cristo. Eu, uma vez, fazendo estudo com um rapaz, ele tinha ficado 1 ano numa igreja. E largou a igreja, voltou para as drogas. E um tempo depois eu comecei a fazer estudo com ele e com a família dele, porque a situação deles estava muito deplorável e ele resolveu novamente buscar ajuda. E quando eu contei para ele sobre o céu, que existe um lugar onde não existe mais dor, não existe mais sede, desemprego, drogas e tantas outras mazelas da vida, ele ficou de boca aberta. Ele mesmo falou: fiquei 1 ano na igreja e não ouvi. Eu não sabia que o céu existia. 1 ano. Então muitos pastores são falsos pastores e pregam tudo, menos a salvação, o céu e Deus. Não pregam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Em 2 Pedro 2, do 9 ao 22, diz o seguinte: e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo inframante na presença do Senhor. Esses, todavia, são brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldade, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebendo, porém, castigo da tua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então as pessoas são enganadas por falsas mensagens que o diabo dá aos servos deles. Pessoas que não conhecem a Bíblia, que falam coisas sem ter conhecimento e enganam pessoas que estão começando na fé ou que estão passando por situações que é natural a todo ser humano. E lá Jesus diz que quando o demônio volta e encontra a casa vazia, sem a palavra de Deus, sem a verdade, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. E agora imagina, se um demônio já é ruim, imagine com 8. E 7 são piores do que o primeiro. Agora são 8 demônios na vida daquela pessoa. O cristão, seja ele um novo convertido ou um pastor velho, um irmão que já está há 50, 60 anos na igreja, ele deve continuar a orar e vigiar, estar atento, porque Satanás, às vezes, ele deixa a pessoa ficar um tempo tranquila, não acontece nada de ruim, tudo vai dar certo, tudo está na paz. Aí ele começa a afrouxar, vai passear, vai cuidar da vida, não lê mais a Bíblia, não ora, não trabalha na obra de Deus. E aí sim, aí o demônio vem e pega pesado. E aí ele não está preparado, porque não vigiou, ele cai. E dificilmente uma pessoa que estava firme na palavra, que cai novamente nas garras do demônio, agora muito mais do que antes, muito mais demônios do que antes, é muito difícil dele se levantar. Então vigia e ora. Leia a palavra de Deus, busque a Deus, cante louvores, converse com pessoas que você sabe que estão firmados em Jesus Cristo. Não vá atrás de falsas promessas e invenções. Tenha Jesus Cristo sempre como foco da tua vida e adore somente a Deus, em espírito e em verdade. Vamos orar. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por mais este dia. Obrigado pela graça de termos mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, compartilhando a tua palavra. Olha por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela possa orar e vigiar, estar sempre de joelhos diante de ti e em pé diante do mundo. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e Criador, o Deus único e verdadeiro, seja toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor.